O tema da palavra hoje é a vida em meio às crises. Quem aqui de nós nunca teve crises, né? Nunca, assim, eu vivo, minha vida é top. Se fosse, né, Débora? Mas aí a gente ia ter graça, a vida ia ser, né, chatíssima. Experimenta você estar à frente de uma igreja que você vai ver o que são crises. Aqui a palavra hoje vai falar de vários temas, várias crises que uma pessoa possa ter na sua vida. E ela começa hoje nos dando como norte Ana, mãe de Samuel. Ana era uma mulher que, para a época, era uma mulher sem utilidade nenhuma, porque ela não podia gerar filhos. E o filho, naquela época, era muito mais do que você ter um filho, você ser mãe de um filho, era o sustento de uma mulher. Porque o filho ficava para sustentar e prover a mãe quando o pai não estivesse mais. Então Ana, ela não tinha nenhum presente bom e nenhum futuro glorioso, porque quando ela fosse ficar velha, ela não teria ninguém para cuidar de Ana. E como se não bastasse isso, Ana, ela amava demais o seu esposo, Eucana, muito. Mas isso não era suficiente para que Ana fosse uma mulher realizada. Tanto é que Eucana chega nela e fala assim: Ana, eu não sou melhor do que 10 filhos? E Ana imediatamente para ele fala: claro que não, você é meu marido. A diferença do amor que a gente tem pelo nosso cônjuge, pelos nossos filhos, é totalmente diferente. E Ana tinha uma rival, a segunda esposa de Eucana, que se chamava Penina. Pense numa mulher rixosa, pense numa mulher que ela tinha filhos com Eucana, então ela humilhava, oprimia Ana. E Ana, diante de tanta dor que Ana sentia, por se sentir uma mulher inútil, e toda a cultura da época fazia com que ela ficasse pior ainda, Ana tomou a melhor decisão da sua vida e resolveu pegar toda a frustração e colocar no altar. Se você percebe que as pessoas, normalmente quando elas estão frustradas, elas procuram atalhos. Ou elas passam essa conversa para uma pessoa, ou elas querem sair da igreja, ou elas querem qualquer coisa, menos colocar suas frustrações no altar de Deus, que é isso que Jesus nos convida. E aquela crise mexia com a identidade de Ana, mexia com aquele sentimento da plenitude, da maternidade, mexia com Ana. Ana ficava mal e isso também fazia com que Ana se sentisse uma mulher envergonhada. Em 1 Samuel do 1, capítulo 1, nós vamos ler do 3 ao 5, fala assim: subia, pois, este homem da sua cidade de ano em ano. Melhor eu ler aqui que eu não estou enxergando. Da sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a Ele. Nesse tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porção de carne à sua esposa Penina, a cada um dos seus filhos e filhas e dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. Então Eucana, ele fazia o papel dele, ele ia lá, ele oferecia para Ana sempre a mais. Ele queria suprir essa falta que a Ana tinha. Mas isso não era o suficiente para Ana. Isso não era aquilo que realizava a Ana. Mas Eucana fazia aquilo que estava até o limite dele. Ele não conseguia fazer mais que isso, porque era um limite que Eucana tinha. E ele identificou que a Ana estava vivendo uma crise. Fala, crise.
Todos nós vivemos. Ana estava vivendo uma crise, mas o amor que Eucana tinha foi o suficiente para suportar. Fala, suportar. Sabe quando você sabe que alguém te ama? Quando no estágio mais inútil da sua vida, você chega no estágio mais inútil da sua vida, e essa pessoa ainda está do seu lado. Porque todos nós que somos úteis hoje em dia, temos vigor, saúde, a gente vai ser inútil um dia. E aí você vai saber quem te ama ou não na sua inutilidade. E Ana não tinha valor para muitas pessoas. Mas Eucana amava Ana mesmo assim. Eucana fazia com que Ana se sentisse um pouco menos pior. E a gente vai voltar o nosso olhar agora para uma outra personagem, que é a senhora Penina. A senhora Penina era rival de Ana. E ela, tudo o que podia fazer para irritar e entristecer a Ana era o papel de Penina. Quem aqui tem uma Penina na sua vida? Todos nós temos. Alguém que está aqui, ó, grudado no nosso calcanhar. Eu estava até comentando hoje, a gente estava lá conversando em casa, que tem cobras que ela vem na sua frente, assim, ó. Eu quero, que eu não estou enxergando. Você percebeu? Obrigada. A cobra, ela está aqui na sua frente e você vai fazer o quê se você tiver um pau? Matar a cobra. E aquela cobra que vem por trás e você não vê? Olha! Ele não é aquele comum! Isso é demais, hein, Júlia? Uma salva de palmas para minha hold. E é muito triste quando a gente vê alguém usando a bênção que Deus deu para ela para humilhar os outros. Você conhece alguém assim? Que recebeu uma bênção de Deus e aquela bênção que ela recebeu de Deus, ela usa para humilhar os outros? Penina fazia isso. Penina usava o que Deus deu para ela para humilhar Ana. Fala assim, que vergonha. No mundo perfeito isso aconteceria sim ou não? No mundo perfeito. Não, Débora. Mas a gente vive num mundo perfeito? Também não. Queridos, a Bíblia nos sugestiona o que foi dito para Abraão: ser tu uma bênção. E nós, muitas vezes, queremos que o outro seja uma bênção para a gente, mas a gente não é uma bênção para esse mesmo. Então a Bíblia nos sugestiona para a gente ser abençoadores. Levanta sua mão aí e fala assim: eu quero ser um abençoador. Em nome de Jesus. Amém. Diante da crítica e da humilhação que Ana estava recebendo de Penina, isso, queridos, não era uma vez por dia, uma vez por semana. Era todos os dias. Todos os dias Ana recebia uma dose, uma porção de humilhação, uma porção de tristeza. Mas diante da crítica e da humilhação, você pode ficar na sua casa, sair da igreja, colocar a culpa no pastor. Ou você pode vir para o altar, olhar para Jesus e buscar socorro do trono direto. E olha o que a Ana fez. 1 Samuel 1, 10 e 11. Ela, pois, com amargura de alma, falar amargura de alma. Eu não sei se você já se sentiu assim, mas eu já. Sabe aquele nó que fica assim, entalado na garganta? Aquela angústia, aquela aflição? É assim que Ana estava. E ela, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a minha aflição, e de mim lembrares, e da tua serva não te esquecer, mas a tua serva te der um filho homem. Ela não queria qualquer coisa. Ela tinha um foco, ela queria um filho homem. Um filho homem ao Senhor darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. A amargura de Ana não impediu Ana de olhar para Jesus e clamar. A amargura de Ana não fez a Ana ficar trancada lá na casa dela pensando: ai, que mundo ruim, ninguém me ama.
só falando que não deve. A amargura de Ana fez Ana se lembrar que ela tinha uma pessoa para recorrer: Deus. E muitas vezes, quando a gente está passando por crises, a gente esquece que o Deus da promessa, o Deus da misericórdia, Ele está com os ouvidos atentos escutando o seu clamor. Que Deus, Ele está olhando para você no meio dessa crise. Você não está sozinho. Em 1 Samuel 1, 17, 18, a palavra fala assim: então respondeu Eli: vá em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: ache a tua serva, graças aos teus olhos. Assim a mulher foi ao seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Porque ela pegou aquilo que estava sobrecarregando ela, colocou no altar, creu, confiou e recebeu. Samuel nasceu. Ana buscou Jesus, Ana buscou com todo o coração. E a palavra que ela recebeu de Eli gerou vida no interior dela. A palavra que o profeta liberou, queridos, deixa eu falar para você, Eli não era o melhor profeta. Ele não era a melhor pessoa, pelo contrário. Mas Deus levantou aquele homem, independente do caráter dele, Deus usava ele. E ele liberou uma palavra. E essa palavra entrou em Ana e gerou fruto, Samuel. E Ana já não era mais amargurada, desesperançosa. E Ana trouxe a presença de Deus para o seu lar. E toda a sua família nunca mais foi a mesma, porque Samuel foi um grande homem. Agora eu quero falar sobre crise no casamento. Quem aqui já teve crise no casamento? Eu acho que todo mundo que é casado já teve crise no casamento. Só não teve crise no casamento quem não tem casamento. Porque todo mundo que tem um casamento tem crise no casamento. Quer dizer, crise de tudo, até do que nós vamos comer. Não é? De que papel higiênico compra, um gosta do neve, outro gosta do fofo. Até o quê? Lá em casa também quebra os pau, Elton, por causa disso, viu? Lá em casa, quando o Robson já senta com o celular na poltrona, eu falo para ele: pega o fone. Porque ele já começa a ouvir uns vídeos que todo mundo tem que ouvir. E a gente está assistindo televisão. Eu falo: queridão, você quer o fone? Fone? Até isso dá briga. E existem pessoas que... Você dá risada, Rafaela, porque você não é casada, viu? Vai chegar a nossa vez de rir da sua cara. Pessoas que se afastam da igreja quando elas estão com um problema em casa, como se a igreja fosse o problema da casa dela. Mas essas pessoas não têm coragem de resolver os conflitos da sua casa e colocam o peso da falta de coragem de resolver esses conflitos e colocam na igreja, na culpa da liderança, do pastoreio, da doutrina, de não sei o que, de não sei mais o que, da visão. Essas pessoas, tem um livro que eu indico aqui para vocês, que o nome do livro é Aprendendo a ter Conversas Conflitantes. Leia, queridos, é maravilhoso. Você precisa aprender a ter conversa de gente grande. Tem coisas que você precisa resolver dentro da sua casa para você não transferir para a igreja. Seja maduro. A gente assiste um programa de culinária, né, Ju? Que a mulher fala assim: se você não gosta de uva passa, amadureça. Aprenda a comer. Eu não vou mudar a receita porque tem uva passa, porque você não é maduro. Queridos, nada vai mudar se você não mudar. Certa vez, o Bispo Robson relata um caso aqui que eu quero ler para vocês. Certa vez perguntei a um rapaz, porque já havia muito tempo que não o encontrava nos cultos. E ele me respondeu que seu casamento estava passando por uma fase conturbada, infeliz. Isso tem se tornado muito comum na igreja. Em meio à crise no casamento, as pessoas tomam uma única posição que não poderiam tomar, que é abandonar a igreja e se afastar de Deus. E deixar de ser acompanhado por um líder. Quando o problema surge, a solução não está lá na sua casa, está no altar. E se você não encontrar a solução no altar, em nenhum lugar você vai encontrar. Nenhum lugar. Queridos, eu posso falar isso aqui, eu e o Robson, se a gente não tivesse
tido ajuda, refrigério na igreja, a gente hoje não estava mais junto. E todo o propósito que Deus tinha para a gente não ia se cumprir por conta de um problema que a gente não conseguia resolver dentro de casa. E que a gente várias vezes tentou transferir esse problema para a igreja. Porque a igreja tira nosso tempo de sair, de comer, as nossas filhas, não sei o quê, e não sei o quê. E hoje eu percebo que todo esse tempo que eu achava que foi perdido, foi investimento. Eu tenho 2 filhas que eu não tenho problema nenhum com elas. A Júlia já tem 18 anos. Não, porque você vai ter crise com ela com 16, com 17, com 18. Eu não vou ter, queridos. Eu não vou ter, em nome de Jesus, porque as meninas foram criadas e elas não são obrigadas a fazer o que elas querem, tudo o que elas fazem. Elas fazem porque elas amam Jesus. É simples assim. E o casamento, ele é algo muito sério, ele é algo que nós precisamos resgatar o entendimento que casamento não é eu vou casar e se não der certo eu vou separar. Isso é o que o mundo fala para você. O que Deus nos sugere é casar e envelhecer até que eu veja a última vez o rosto do Robson ou o Robson veja o meu, quem Jesus quiser levar primeiro. Eu falo isso para ele algumas vezes, você é o último rosto que eu quero ver, a sua mão é a última mão que eu vou querer pegar. E hoje em dia está descartável, fútil, não tem mais valor nenhum, não tem mais... Essa filosofia que está sendo incutida na mente das pessoas, ela está errada. E as pessoas, elas se casam porque elas amam e elas querem viver juntos o resto da vida. Ao contrário, é mentira. São setas. Eu vou ler uma pesquisa aqui que a bispa fez. Eu gosto da bispa porque a bispa tem pesquisa para tudo. De cada 10 casamentos, fala 10? 7 chegam ao divórcio depois do 3º ou 4º ano. Bem, nós já passamos. E ela continua dizendo que nessa pesquisa, todos aqueles casais responderam que passaram por momentos de crise dentro do casamento, pensaram diversas vezes em desistir. A diferença é que 30% daqueles casais decidiram honrar o seu voto com o cônjuge e com Deus. Toma! E isso sinaliza um problema de perda de valores. Esses divórcios dentro da igreja, sim ou não? E tá cada dia mais comum. Fulano separou. Fulano, sabe aquele crentão? Separou. Fala assim, a família é o pilar da sociedade. Que o diabo quer acabar. Querido, se o diabo acaba com a família, ele acaba com a sociedade sadia e equilibrada. Não deixe a crise levar embora aquela pessoa que você prometeu amar, cuidar, lavar as ceroulas dela, fazer comida para ela. Não deixa a rotina, as mentiras fazer essa pessoa embora. Cortar alho. Eu nem vou contar a história do alho porque é muito pessoal, né? E muitas vezes as pessoas pensam que o mais fácil é colocar outra pessoa no lugar. Fala, coloca outro. Fala. Foi um, coloca outro. Mas eu quero dizer para você que o problema daquele casamento não estava naquele que foi. Está em você que arrumou outro e seu casamento vai ser outro fracasso do mesmo jeito. Enquanto não arrumar a peça principal, já era. Arruma uma pior. Nós temos casos Nós temos casos venéricos na nossa família. Gente, nós temos casos de perto na nossa família. Tirou um que não era muito bom e colocou um pior ainda. Misericórdia. A bispa que está falando aqui, os ciclos vão se repetir, não sou eu. Resolver a crise é acertar o caminho. Fala acertar. Quem que quer acertar? Ô Débora, nós acertamos domingo, não acertamos? Muito bem. Nós saímos de lá cantando. Só love. Acerto, mas as pessoas querem ter conversas difíceis? Não. Ficam no meio da crise. A crise, ela não pode ser contornada, ela precisa ser
resolvida. Crise contornada não é crise resolvida, você só pegou um atalho. Queridos, você que é casado, faça o mesmo papel que Jesus Cristo faz com a igreja. Eu falei isso, acho que nos primeiros cultos lá no buffet. Esse é o desafio do homem no casamento. Dar vida pela sua esposa. Quando a esposa vê que o homem está dando a vida por ela, ela admira tanto esse homem que é facinho de submeter. Queridos, pense num homem fácil de me submeter, o Robson. Ele fala assim, aí eu falo, amor, mas e você acha que a gente fazer? Não, nós vamos fazer assim. Tá bom, vai, vamos fazer assim, se não der certo a gente faz assim. É fácil quando se admira, quando é um homem grande, um homem de Deus. O Robson é muitíssimo inteligente do que eu. Faz curso disso, faz curso daquilo, sabe da palavra disso. Queridos, é fácil. Mateus 7,24 fala assim, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Fala, as pratica. Assemelho, nossa, calma, essa palavra é... Assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e a casa não caiu, porque estavam edificadas sobre a rocha. E aquela que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa na areia. Desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa, a casa caiu, foi grande a sua queda. Se seu casamento cair, é porque ele está na areia. Se o seu casamento fortalecer, queridos, eu vou te falar, na minha casa teve muito. Olha, mas não foi ventinho, não. Não foi. Foi o vento pior do que o sopro do lobo nos Três Porquinhos. Foi Catrine, foi vendaval, foi aquela coisa louca na minha casa. Temporal daquele que você fala, meu Deus. E a gente estava com a casinha onde? A rocha. Nesse texto que fala sobre chuva, rios e ventos, poderia estar escrito aqui também crises, problemas, e o casamento não caiu. E esse texto, ele é incrivelmente maravilhoso, porque Jesus não floreou ele. Floreou? Jesus podia ter floreado esse texto, ter deixado ele diferentão, chique. Mas Jesus, ele foi transparente em falar para mim e para você que as dificuldades vão vir. Mesmo essa casa que está em cima da rocha, ele é bem claro, o texto fala que veio os ventos, as chuvas e os rios. E Jesus podia ter falado assim, não, você que está com a casa na rocha, você vai ter ventinho, garoinha e riacho. Não, é vento, chuva e rio. E Jesus, ele deixa isso claro para que você saiba que as dificuldades virão e você tem que permanecer. Amém. Permanecer. Com dificuldade, sem dificuldade, com a esposa gordinha, com a esposa com bafo, com frieira, cansada, suporte. Porque mau hálito, você vai no dentista, a doutora Mariana, ela te conserta. Peso, você faz uma dieta, emagrece. Tudo tem jeito, queridos. Só não dá jeito quem não quer mais ficar junto. Vodol, no dedo, frieira, vai embora. Tudo resolve. Boa parte dos relacionamentos que estão em crise, porque as pessoas não respeitam esse princípio. Vamos passar juntos. Vamos estar passando por esses ventos juntos. Então, eu quero te desafiar, que você construa todo o relacionamento em cima de Jesus. E não de dinheiro, de beleza, de paixão, porque tudo isso vai acabar. Querido, acaba. Tudo isso acaba. E a partir de quando você colocar os seus problemas, você edificar a sua casa em Jesus, que é essa rocha, você vai ver como você vai ter vitória. Agora a gente vai falar um pouquinho de crise na família. Filhos. Quantas pessoas sofrem com seus filhos, né? Filhos nas drogas, filhos com vários vícios, filhos que estão perdidos na prostituição.
Gente, como pai e mãe sofrem. É muito bom, é muito gostoso ser pai e mãe, mas é muita renúncia, sofrimento. O nosso filho fica doente, parece que a gente fica pior que eles, não é? Mas não é algo que a gente tenha que se arrepender pelo trabalho. Eu não me arrependo de nenhum dia que eu fiquei sem trabalhar para cuidar da Júlia e da Isabela. Nenhum dia. E a palavra de Deus, ela é bem enfática em falar para você e para mim cuidar da nossa família com zelo. Fala, zelo. A prioridade da sua agenda tem que ser quem? Sua família. A prioridade da sua agenda tem que ser a sua família, mesmo nós estamos na igreja. Queridos, eu quero dizer para vocês que eu e o Robson, a gente tem muito tempo de qualidade com nossas filhas. A gente se diverte demais, não parece, porque a gente está mais aqui do que em qualquer outro lugar, mas a gente tem um tempo de qualidade incrível. Porque a gente entende que não adianta a gente ganhar muitas vidas, essa igreja aqui, a gente ter que fazer 2 cultos, dobrar, e a Júlia e a Isabela estarem perdidas aí no mundo. Não adianta nada. A gente vai ser eternamente frustrado. E o que a gente mais vê dentro das igrejas são pais, pastores ou líderes, diáconos, obreiros, que estão com seus filhos perdidos. Porque a paixão que a gente tem por Jesus, eu e o Robson, não é só aqui na igreja. É lá na minha casa também. E elas são apaixonadas por Jesus, não é pelo que elas veem aqui na igreja. É porque elas veem em casa. Jesus sendo vivido através da minha vida e da vida do Robson. Aí não tem como você não ser apaixonado. Eu quero, mesmo Deus do meu pai e da minha mãe, eu quero ter essa missão do meu pai e da minha mãe. Eu quero viver como meu pai e minha mãe vivem, porque a vida deles é muito boa. Jesus é muito bom para eles. Do que você fazer o contrário. Eu conheço pessoas que os filhos com 10, 12 anos não vão para a igreja. Por quê, queridos? Porque o Jesus que você apresenta dentro de casa não é o mesmo Jesus que você cultua na igreja. A gente precisa mudar isso. Exatamente. Esses dias até postei algo em cima disso que o Robson está falando. A gente nunca fala de liderança lá na minha casa. Nunca. Falar mal de liderança perto dos seus filhos, de ninguém. A gente não fala. Sabe por quê? Porque os seus filhos nunca vão aprender honra, princípios de autoridade. E isso as pessoas pensam que é só da porta de casa para fora. Não é. É de porta de casa para dentro. Não vai honrar você, não vai honrar sua esposa. Então não falem, mas ele é pequenininho. Mas ele tem 7 anos. Querido, as crianças são esponjas. Esponjas. Fica ligado nisso em nome de Jesus. E esse problema de conflito terrível que as pessoas têm com os filhos acontece principalmente pela falta de diálogo. Não se conversa mais, não se fala mais. Parou de perguntar para sua filha, para aquela menininha pequenininha que sentava no seu colo: filhinha, vem cá falar com o papai, que você aprendeu hoje na escola. É claro que você não vai pegar a sua filha de 14 anos, sentar no seu colo e perguntar: filha, o que você aprendeu hoje na escola? Os assuntos mudam. Mas esse comportamento de carinho e de diálogo não pode mudar. Você tem que perguntar, você tem que toda vez que seus filhos eram pequenos, você beijava seus filhos, um beijo na testa, um beijo no cabelo, falava do cheiro, cheiroso do papai. Hoje em dia você não sabe nem se seu filho cheira. Você não sabe nem o que é um beijo. Esses dias a gente estava indo no shopping, estava eu e a Isabelle desse lado, porque a Isabelle é o meu chaveiro. A Isabelle não deixa nem eu dar a mão pro pai dela se vacilar. É que a gente tem que falar: Isabelle, sai daqui. Tava a Júlia e o Robson andando de mão dada, assim. Falei: cuidado, viu, Robson? O pessoal vai achar que você tá pegando novinha. Os dois bonitinhos, andando de mão dada, assim. Eu falei: olha que cena. A Júlia nunca mais vai esquecer que foi no shopping andada de mão dada com o pai, com 18 anos. Queria dizer, essas atitudes de carinho não podem mudar, porque os filhos cresceram. E muitas vezes é uma ruptura tão grande que os pais têm com os filhos, querem terceirizar logo responsabilidade para os filhos. Vai fazer como fala bem?
intercâmbio, vai fazer um intercâmbio. Queridos, a gente conhece pessoas próximas da gente que colocaram seus filhos nessas armadilhas. E os filhos se perderam. Não tinha ainda estrutura, suporte, não tinha maturidade ainda para isso. E perdeu. E hoje está fazendo o quê? Sofrendo, não está sofrendo um pouco não, é muito. Então essa ruptura que a gente tem, porque os nossos filhos crescem, não deveria ter. A gente precisa aprender a construir ponte no nosso relacionamento com os nossos filhos. A gente precisa construir coisas sólidas com os nossos filhos. A gente precisa aprender a dialogar com os nossos filhos. Se você não conversa com o seu filho, eu quero dizer para você que um imbecil da internet, conversa com ele. E fala para ele fazer desafios. É que agora deu uma acalmada, mas tem várias coisas loucas que você não tem noção que a internet faz. Faz as crianças colocarem desodorante dentro de um saco e cheirar até a pessoa desmaiar. Faz apertar o estômago do outro contra a parede até cair no chão. Aprende as crianças a se cortar. Ensina as crianças a se cortar. Ensina as crianças com 5 anos a descer até o chão. Isso não é difícil de você ver, gente. Todo mundo sabe que isso é verdade, não é mentira. É só você clicar no YouTube. Esses dias a gente estava lá na salinha, eu falei para as meninas, me explica aí como que é esse negócio aí que a Pepa comeu o pai dela. Como que a Pepa comeu o pai dela? Não, pastor, é assim, ó, você faz assim, põe um ponto. Veio uns 500 vídeos que eles pegam de desenhos animados, fazendo os personagens transarem, matar seus pais. E eu não sabia, eu não tenho mais filho nessa idade. Mas foi bom, porque eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu entendi por que a Pepa matou o pai dela. Porque a Vitória falou, minha mãe não deixou assistir Pepa porque a Pepa matou o pai. Ai, como que a Pepa matou o pai? Que desenho foi esse? Aí me mostrou lá, eu falei, gente, que coisa indecorosa. E a gente está achando que tudo bem, as crianças estão assistindo só 3 palavrinhas. Não estão. Termina 3 palavrinhas em outro vídeo. Os nossos filhos têm a possibilidade de aprender e conversar com pessoas de todo mundo pela internet. Você tem noção disso? Qualquer pessoa tem acesso ao teu filho quando ele está com a internet, com o telefone celular, com o tablet nas mãos. E você precisa de um cuidado dobrado, você precisa fazer seu filho entender que tem algumas coisas que não são para eles. Ah, mas vamos dar uma de Rochelle, você não é todo mundo. Querido, só precisa dar uma de Rochelle, você não é todo mundo. Alguns objetos, hoje em dia, eles estão ocupando o papel fundamental dos pais. Mas essa falha não é das crianças, é dos pais. Que eu já falei e falo várias vezes aqui, queridos, a gente sai para comer sempre. Em todo lugar que você vai no restaurante, tem uma criança de 2 anos que ela mal consegue comer sozinha, mexendo no celular. Para quê? Para o pai e a mãe poder comer em paz. Eu quero falar para você que isso é falta de educar o seu filho. Porque você pode muito bem sair para comer com o seu filho junto com você, sem seu filho estar mexendo no celular, e ele comer e deixar você comer. É porque educar dá trabalho, sim ou não? Sim. Educar dá trabalho. É muito mais fácil terceirizar. É muito mais fácil você fazer vistas grossas, só que depois as consequências vão vir sobre o seu lombo. Se você de alguma forma perde seu filho ou está perdendo seu filho, não aceita isso. Restaura as relações. Restaura, porque se um elo da sua família, você está bem com seu marido, mas tem um elo na família que está quebrado. Toda a corrente se desfaz. Precisa restaurar, porque Deus fez um projeto para o homem, que é a família. A palavra fala aqui de uma mulher, a Sunamita. Quem conhece essa passagem? Essa mulher era uma mulher que ela era uma mulher que tinha uma vida boa. Em João 16:33 fala assim: tenho-vos dito isso para que tenhais paz. Fala, paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. Você entende esse versículo?
Quando eu entendi esse versículo, eu mudei. Olha o que ele fala: no mundo, eu tenho falado isso para vocês, para que vocês tenham o quê? Paz. No mundo vocês vão ter aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Tenham paz no meio das aflições, das crises. Tenha paz. E certo dia Eliseu passou em Sunem, onde tinha uma mulher rica. Fala, rica. Queridos, ela não era uma mulher pobre, ela era uma mulher abastada. E essa mulher constrangeu esse homem, chamando ele. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, ele entrava para comer. E ela disse ao seu marido: veja que esse homem passa sempre por aqui. Esse homem é um homem de Deus. Façamos, pois, em cima do pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier na nossa casa, ele fica ali. Essa mulher percebeu, fala, unção, fé e autoridade na vida de Eliseu. Coisas que as pessoas têm dificuldade de enxergar hoje nos homens de Deus, que é unção, fé e autoridade. E ela percebeu que aquele homem era um profeta da parte de Deus e sentiu a necessidade de acolher ele. Mas não era de qualquer jeito, ela mandou fazer um quarto para ele. E ele passava ali de vez em quando, mas esse de vez em quando ele não ia ficar em qualquer lugar, ele ia dormir lá. Porque essa mulher percebeu que onde Deus está, a proteção do Senhor também. Onde Deus está, a provisão do Senhor também. Essa mulher tinha uma visão do mundo espiritual que nós dentro da igreja não temos. Essa mulher percebeu algo neste homem de Deus que as pessoas que estão na igreja não veem. Elas acham que o pastor, ele é simplesmente alguém que está aqui só para pregar. As pessoas não respeitam a unção, a autoridade e a fé dessas pessoas. Renúncia dessas pessoas. E lá em Sunem havia muitas outras pessoas ricas. Mas só teve uma mulher rica e sensível. Muitas pessoas na igreja. Poucas pessoas vão ser sensíveis ao ouvir o Espírito Santo e enxergar o mundo espiritual. Poucas. E um dia vindo ele ali, retirou-se para o quarto e se deitou. Então disse ao moço, Geazi, chama esta sunamita. Chamando-a, ela se pôs diante do profeta. Este dissera ao seu moço, dize-lhe, eis que tu tens tratado com muita abnegação que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa que se fale a teu favor ao rei ou ao comandante do exército? Ela respondeu, habito no meio do meu povo. Então disse o profeta, que se há de fazer por ela? Geazi respondeu, ora, ela não tem filho e o seu marido é velho. O profeta queria fazer o quê? Abençoar essa mulher. Queridos, ele foi tão tratado tão bem que ele só queria devolver. Ele queria viver, ser tu uma bênção na vida dela. E ela foi consultada, o que ela precisa? E ele percebeu que ela não tinha um filho. Que ela tinha um marido velho, mas não tinha um filho. E o profeta resolveu isso rapidinho. Eu vou ler aqui para você o versículo. Disse Eliseu, chama. Chamando a ele, ela se pôs à porta e disse-lhe o profeta, por este tempo, daqui 1 ano, abraçarás o teu filho. Ela disse, não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a sua serva. Concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Queridos, fala assim, vale a pena ser fiel. Vale a pena honrar. Vale a pena entender como funciona a igreja. Vale a pena. E quando nós estamos dispostos a esperar 1 ano, 6 meses, 1 mês, 1 semana, um milagre nas nossas vidas, ninguém quer esperar. Ninguém quer esperar, mas essa mulher esperou 1 ano. E o inevitável aconteceu, ela concebeu um filho. E concebeu a mulher e deu à luz a um filho. No tempo determinado, no ano seguinte,
segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores, e disse a seu pai, deixa para o próximo versículo. Ai, minha cabeça, ai, minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o para sua mãe. E ele o tomou e levou para a mãe. Esteve sobre seus joelhos até o meio-dia. E, morreu. Aquele filho que aquela mulher esperou durante 1 ano, depois da profecia de Eliseu, ele morreu de dor de cabeça. E subiu ela, deitou sobre a cama do homem de Deus e fechou a porta. E saiu. E chamou seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma jumenta para que corra e chame um homem de Deus. Fala assim, essa mulher entendia que a autoridade de Deus estava sobre Eliseu. E você? Entende que a autoridade de Deus está sobre a vida do Robson e a minha? Uma reflexão. Partiu ela, pois, foi ter com o homem de Deus ao monte do Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e diz-lhe, vai tudo bem contigo, com o teu marido e com o teu filho? Ela respondeu, tudo bem. Queridos, esse versículo aqui é uma lição, parte desse texto é uma lição para mim e para você. Essa mulher estava com o filho morto, fala morto. Geazi foi perguntar para ela, está tudo bem com teu filho e teu marido? O que ela respondeu? Está tudo bem. O filho dela morto em cima da cama. Sabe o que isso traz para mim e para você? Que muitas vezes a gente chega com aquela tromba de elefante aqui na igreja. Ou você chega com aquela tromba de elefante para o teu marido. Ou você que é homem chega com aquela tromba de elefante para a tua esposa. Trazendo os problemas do teu trabalho para dentro de casa. Tua esposa ficou o dia inteiro trabalhando que nem uma jumenta, que nem essa jumenta aqui de Eliseu. E ela quer receber um marido. Conversar com o marido, ficou o dia inteiro com a boca fechada, quer conversar com o marido, quer ter o carinho do marido com aquela tromba daquele tamanho, que já vai tomar banho e se enfiar no celular. Queridos, quem que aguenta? Essa mulher é uma lição para mim e para você. Independente do problema que você tem, você não precisa falar para qualquer um, porque não é qualquer um que vai resolver o seu problema. Ela sabia que Geazi não ia resolver o problema dela. O que ia adiantar ela falar, Geazi, meu filho morreu. Geazi chegava lá e Eliseu falava, ó, o filho dela morreu. Ela queria falar com a fonte. Ela queria falar de onde saía poder. Ela queria falar com quem ia resolver. Ela queria falar com um homem que tinha unção, autoridade. Fala, em meio à crise, eu preciso saber quem é o meu Deus. E as pessoas, elas não pensam em reagir desse jeito. Pensam? Não. Quando você encontra a vizinha, você sai, já abre a porta e encontra a vizinha, tudo bem? Não, hoje eu acordei péssima, não sei o quê, meu marido, não sei. Queridos, não resolve nada, só vai expor você. O fracasso que você é. A incompetência que você tem no seu casamento. Quando você não vai Se eu tenho um problema com o Robson, eu tenho um problema com o Robson, e eu procuro o irmão do Robson para falar com ele, o que vai resolver? O meu problema é com quem? Eu tenho que falar com quem? Com o Robson. Eu tenho um problema com o Rogério. Eu ligo para a Cláudia, mando o zap. Cláudia, precisamos fazer uma reuniãozinha para falar, hein? Cláudia vem animada, vamos no Cepan comer pizza. Cláudia, chateada com o Bela, meu. Bela, eu cheguei, ele falou só para Isa. Felicidade a gente ver, Isa, não falou para mim. O que está acontecendo com o Rogério? Está mudado, hein? Não é mais fácil chegar no Rogério e falar, Rogério, fala para mim também. Ele ia falar, prazer em te ver. O problema é que a gente não tem coragem. Fala, falta coragem. Chegando ela, pôs ao homem de Deus ao monte, abraçou-lhe os pés. Olha o que essa mulher fez. A mulher era rica, gente. Imagina que a mulher usava só coisa chique. Ela viu o homem de Deus, o que ela fez? Abraçou os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la. Geazi, o discípulo idiota que não sabe o que faz.
que não pensa, deixa eu tirar esse encosto aqui do meu profeta. Deixa eu tirar essa mulher dos pés do meu profeta. Mas o homem de Deus disse, deixe-a. Porque a sua alma está em amargura e o Senhor não encobriu e não manifestou. Disse ela, pedi ao meu Senhor um filho. Disse eu, não me enganes. Disse o profeta Geazi, cinge o lombo do cavalo, toma o bordão contigo e vai. Se encontrares alguém, não fala nada. Não fala, oi, tudo bem, como vai, nada. Se alguém te saudar, não responda. Se alguém falar, ei, tudo bem, Geazi, não fala nada, só segue. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante dele, pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nem voz e nem sinal de vida. Então voltou. E ao encontrar com Eliseu, lhe deu o aviso e disse, o menino não despertou, está morto lá. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles, ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, e pondo a boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele. A carne do menino aqueceu. Fala, aquilo que estava morto sem vida, tornou a viver. Então se levantou e andou no quarto uma vez de lá para cá, tornou a subir, estendeu sobre o menino, este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ele a chamou e apresentando-se ele ao profeta, este disse, toma teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés dele, prostrou em terra, tomou o seu filho e saiu. Queridos, essa história aqui eu vou te falar, é uma super história. Falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele restaurou a vida, dizendo, levanta-te, vai para tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Levantou-se a mulher, fez segundo a palavra do homem de Deus, saiu da sua casa, habitou por 7 anos na terra dos filisteus. Ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas ruas. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, canta-me, peço perdão, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Contava ele ao rei como Eliseu restaurou a vida de um morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, e clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, ó meu rei, meu senhor, esta é a mulher, e ela lhe contou tudo. Então o rei lhe deu um oficial dizendo, faze restituir tudo quanto era seu, todas as rendas do campo, desde o dia que deixou a terra até agora. Essa mulher passou por um período de crise várias vezes. E Deus restituiu todas as vezes. Por que Ele não vai restituir você? Por que Deus não vai restituir a sua vida? Por que Deus vai deixar você caído? Por que Deus vai deixar você desamparado? Querido, se existe alguma coisa no seu coração que deixa você em dúvida por que Deus não pode fazer isso na minha vida, mude, conserte, converta. Se dentro de você tem arrogância, tem soberba, tem mentira, tem adultério, prostituição, mude. Enquanto você tiver algo no seu coração que afasta a presença de Deus de você, você não vai ser restituído. Mude. Tenha um coração convertido a Deus como dessa mulher. Essa mulher sabia que a fonte que ela precisava, inesgotável de poder, estava em Deus através da vida de Eliseu. E para terminar, crise financeira. Quem aqui nunca passou? Quero dizer para você, é uma das piores crises. Acaba com o casamento, acaba com tudo. Crise financeira, se a casa não estiver na rocha, acaba. Porque é a hora que você não tem dinheiro, você não tem comida, você não tem conforto, você não tem nada, só tem você e o seu cônjuge. A crise financeira detona, acaba.
Quem não administra com zelo aquilo que Deus colocou na sua mão, nunca vai receber recompensa. Tudo aquilo que Deus coloca na sua mão, seja muito ou seja pouco, você precisa administrar com zelo. Você precisa ter sabedoria. Segundo, seja fiel no pouco. Ah, mas eu recebo pouco. É no pouco que você tem que ser fiel. Porque se você não é fiel no pouco, no muito você não vai ser. E terceiro, não murmure nem desanime. Toda crise financeira passa. E muitas vezes a gente quer deixar o nosso cônjuge por causa da crise financeira, ela vai passar, você vai ficar sem o seu cônjuge, vai passar por outra crise financeira, porque recomeçar do zero é difícil. Então, queridos, pense em nome de Jesus. Vai ficando de pé no seu lugar em nome de Jesus. Fala assim, todos nós teremos crises nas nossas vidas. Todos nós, queridos. Isso não é, porque o fulano está em pecado, porque Deus gosta mais do cicrano. Não tem nada a ver com isso. Todos nós teremos crises nas nossas vidas. Isso é inevitável. O que você pode evitar é como você vai sair dessa crise. A palavra de Deus fala em Malaquias, vocês verão a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e aquele que não serve. Esse versículo é um versículo muito forte, que você precisa pensar, que se vocês verão a diferença, quer dizer que nós vamos passar por uma peneira, e essa peneira vai fazer a diferença daquele que é justo, daquele que é perverso, daquele que serve, daquele que não serve. Fala assim, a verdade sempre reina. Ela pode ser escondida por um tempo, mas a verdade, ela sempre reina. Sempre. Queridos, você pode ser feito de trouxa por um período, por um momento, que você vai ficar indignado, mas a verdade sempre reina. Nada fica oculto diante dos olhos de Deus. Nada, nada. Eu quero ler 2 versículos aqui que é o memorial dos justos. Presta atenção. Anota aí, memorial dos justos. Salmo 37:3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimente da verdade. Descansa no Senhor e espera nele. Não te irrites por causa do homem que executa astutos intensos. Deixa ir, abandona o furor. Não tenha impaciência. Certamente isso te acabará mal. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Quero ler um próximo. Malaquias 3:13. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós direis, que temos falado contra ti? Vós direis, inútil é servir a Deus. O que nos aproveitou termos cuidado e guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Pois nós reputamos por felizes os soberbos, e os que cometem iniquidade prosperam, e até tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Um memorial foi escrito diante dele, para que temiam ao Senhor e para lembrares do seu nome. Fala assim, Deus nunca vai esquecer o meu nome. O meu nome vai estar no memorial dos justos. Em nome de Jesus. Querido, cada vitória contra a crise que você tem na sua vida, você está construindo um memorial. É um memorial que você está construindo. Cada vitória que você constrói na sua vida é uma bênção, é uma lembrança de um lugar onde você teve uma grande vitória. Cada memorial que você constrói na sua vida é que você lembra quando Deus te ajudou, como a mão poderosa do Senhor estava sobre a sua vida. O justo tem um memorial no céu. Toda vez que uma crise se agrava na sua vida, o inimigo quer te acusar, mas Deus não responde. Ele apenas olha o memorial que você construiu na sua vida a cada dia.
que ele estava lá. E este memorial está escrito pelo poder do sangue de Jesus e está selado de forma que o diabo não pode apagar. Fala, o diabo não pode apagar nenhum memorial justo meu, em nome de Jesus. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos e começa a falar para Deus: Senhor, me ajuda em meio às crises. Me ajuda, Deus. Eu não quero ser um covarde. Eu não quero ser uma pessoa reclamona. Eu não quero ser uma pessoa que duvida do teu poder diante das crises. Eu não quero ser uma pessoa que foge. Eu não quero ser uma pessoa que abandona. Eu não quero ser uma pessoa que fala mal. Eu não quero ser uma pessoa, Deus, que sempre olha as crises como um problema. Mas eu quero olhar as crises como uma oportunidade. Crises como oportunidade de construir um memorial. E toda vez que Deus olhar, lembrar desse memorial, Ele vai saber que eu venci naquele lugar. Aquele lugar de sofrimento foi o lugar que eu mais cresci. Foi o lugar que eu mais cresci. Todo lugar de sofrimento é o lugar do nosso crescimento. Em nome de Jesus, Senhor, nos leva como a sua igreja a vencer, a romper. Em nome de Jesus, nos leva a entender os momentos e as estações. Nós não queremos nos acovardar diante da crise, mas nós queremos nos fortalecer no Senhor, porque toda crise é passageira, mas a tua palavra não passará, e nós construiremos coisas eternas nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Querido, vamos cantar essa parte desse refrão em nome de Jesus? Restitui, eu quero de volta, eu quero meu.